Senhor, juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Sejam todos muito bem-vindos. E estamos recebendo em nossos estúdios da Editora Betel os representantes da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, da nossa querida diaconisa Jennifer Velt, seja muito bem-vinda. E também o representante dos rapazes da Juventude de Cristo. Estou falando dele, o obreiro Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E, gente, que honra receber aqui o comentarista da lição, nosso querido pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, pastor. Gente, a última lição traz o título O General está no Fronte. E eu quero aproveitar o ensejo e fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista da lição. Pastor Sérgio, qual é o propósito da adversidade na vida do cristão? Paz do Senhor, Tianinha. Paz do Senhor, Jennifer. Paz do Senhor, Vitor. A paz do Senhor a você, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão nos assistindo no Conectados na Lição. A gente chegou na última lição e desde já eu gostaria de fazer meus agradecimentos à direção e a você também que está nos assistindo. Então foi um prazer imenso estar contribuindo de alguma forma nessa parte de ensino bíblico e da nossa lição Batalha Espiritual. Para mim foi uma honra e um motivo de muito privilégio estar aqui com os irmãos, tanto escrevendo como fazendo esse rápido comentário e respondendo essas perguntas atinentes à nossa lição. Mas vamos lá, qual é o propósito da adversidade na vida do cristão? Essa pergunta ela é uma pergunta de ouro. Como é que a gente pode encontrar, entender o propósito da adversidade? Como é que pode encontrar o propósito? Mas existe um propósito na vida do cristão que vem, às vezes, as adversidades. A tribulação, a adversidade, ela é pedagógica, ou seja, ela nos ensina alguma coisa. E aí a gente pode elencar algumas coisas aqui. Primeiro é através da adversidade que nós nos aproximamos de Deus. Isso é fato. Nós vemos nas passagens do Novo Testamento, as narrativas ali dos evangelhos, que muitas vezes Jesus ia em direção àquelas pessoas que sofriam, seja a mulher do fluxo de sangue, a viúva de Naim, os leprosos, as pessoas que sofriam algum mal, seja por possessões demoníacas, Jesus sempre ia em direção àquelas pessoas. E isso a gente aprende o seguinte, que Jesus, a adversidade faz com que a gente se aproxime de Jesus. Jesus se apresenta para nós através das adversidades. Então a adversidade é uma forma da gente estar próximo de Deus. Porque Deus... É interessante que sempre ali nas passagens vai dizer e moveu-se Jesus de íntima compaixão. Ou seja, o nosso sofrimento move o coração de Deus. Deus vem ao nosso encontro quando padecemos adversidade. Segundo o propósito da adversidade é que a gente consiga contemplar o cuidado de Deus. E aí só com os olhos da fé que a gente pode ver esse cuidado de Deus. Só com o coração agradecido a gente pode ver que às vezes no momento de mais dificuldade, no momento de mais penúria, Deus ele tem cuidado de cada um de nós. E por fim, o último propósito aqui é que Deus manifeste o seu poder. Então é através da adversidade que a gente vê um milagre, que a gente vê a cura, que a gente vê a ação de Deus. É no momento da adversidade que ele se revela e manifesta quem ele é para nós. Ele manifesta o seu poder nos momentos de adversidade. Agora, pastor Sérgio do Céu, a pergunta que não quer calar. O que cabe ao crente até a derrocada final de Satanás? Obrigado pela pergunta, Tianinha. Então vamos lá, né? O que cabe ao crente fazer até a derrocada final de Satanás? A gente sabe que Satanás é um inimigo vencido.
Já foi decretada a derrota dele, a condição final dele. Mas até lá a gente sabe que ele vem aprontando, vem fazendo todo tipo de cilada, de artimanha, de engodo para tentar abater a igreja do Senhor. A gente sabe que ele não vai conseguir. Então, o que cabe ao fiel, ao crente, até o fim dele, até o lançamento dele no lago de fogo e enxofre? Então, cabe ao crente, primeiramente, permanecer confiante, ou seja, ter fé, confiar na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é esse baluarte da verdade. Então, as promessas de Deus estabelecidas na palavra de Deus, essas nós devemos permanecer confiantes. Devemos permanecer inabaláveis nas promessas de Deus. Porque se Deus prometeu, certamente Ele vai cumprir. Segunda coisa que nós devemos fazer é perseverar. Então, ser perseverantes. Perseverantes é o quê? Permanecer na posição. Então, a posição que Deus nos colocou. O que Deus colocou na tua mão? Permaneça perseverante. Não abandone a fé. Não deixe que nada venha impedir da sua comunhão com Deus, mas permaneça onde Deus te colocou. Mas se levantou o gigante, se levantou a adversidade. Permaneça. Porque se você, de fato, entregar essa dificuldade diante de Deus, Ele vai pelejar por você. As nossas pelejas, quem peleja é o Senhor. Cabe a nós permanecermos confiantes e perseverantes e, por fim, fiel ao Senhor. A fidelidade, ela é algo que é intrínseca, inerente ao crente, porque o crente é fiel e o não crente é o infiel. Permanecer fiel ao Senhor é permanecer, viver uma vida de fidelidade, ser fiel em tudo ao Senhor. E a Bíblia vai dizer, que nós venhamos a permanecer fiéis, porque o Senhor, Ele é fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Por isso que nós devemos responder também ao Senhor através da fidelidade. E a fidelidade também é resultado do amor. Quem ama é fiel. Por nós amarmos ao Senhor, nós somos fiéis. Por isso devemos permanecer até o final, fiel ao Senhor, à sua palavra, ao lugar onde Ele nos colocou, e certamente Ele vai nos dar a vitória. Muito bem, e lembrando que a Editora Betel disponibiliza subsídios para a sua interação Juventude de Cristo. E nessa semana estamos recebendo aqui representantes da Juventude de Cristo. Eu já dou boas-vindas à nossa diaconisa Jennifer Velt. Seja muito bem-vinda. E o que o Pio traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor Sérgio, a paz do Senhor, Vitor, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. Nós estamos na última lição, estamos terminando a revista Mais um Trimestre para a Glória de Deus. E o Pio dessa semana, que é o nosso programa de incentivo à leitura, tem por tema Jesus está vivo. Inclusive pesquisas científicas, pesquisas históricas, tem uma quantidade expressiva de evidências que nos provam que o Senhor Jesus esteve nessa terra. O Senhor abdicou do seu trono, da sua glória, para vir à terra e morrer na cruz por amor a nós. Mas também ao terceiro dia Ele ressuscitou. O Senhor está vivo. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, a nossa pregação ela seria vã. E porque o Senhor ressuscitou, nós podemos triunfar sobre o poder das trevas. Glória a Deus. Pastor Sérgio, a juventude quer saber qual evento Jesus nos garantiu a autoridade sobre o pecado e a vida como Filho de Deus. Obrigado pela pergunta, Jennifer. Então vamos lá. Qual evento Jesus nos garantiu a autoridade sobre o pecado e a vida como Filho de Deus? O evento, toda a vida de Jesus, ela é importante. A gente não tem como a gente estabelecer um evento mais importante do que o outro. Então, desde do verbo se tornar carne, que a gente vai ver lá em João no capítulo 1,
no capítulo 1, versículo 1, depois no versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o ato dele se fazer um ser humano, o ato dos ensinos de Jesus, dos milagres, dos sinais, até a sua morte e também a sua ressurreição. Mas a ressurreição, ela é o evento assim que nos dá o direito à garantia de toda a autoridade sobre o pecado e a vida. Onde a gente vai encontrar isso? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo vai falar sobre a importância da ressurreição. E ele vai dizer, né? Se Jesus não ressuscitou, nós ainda nos encontramos nos nossos pecados. Então é através da ressurreição que Cristo ele mostra de fato ali que ele é de fato o Filho de Deus. É na sua ressurreição que ele nos dá esse poder sobre o pecado. Porque assim como ele ressuscitou, e Jesus ele é o protótipo, né, ele é o primogênito dentre os mortos, ele também mostra que nós também, assim como ele ressuscitou, semelhantemente como Jesus, nós também ressuscitaremos. Essa é a grande chave da vitória sobre o pecado e sobre a morte. Porque assim como ele ressuscitou, e ressuscitou já um corpo glorificado, um corpo incorruptível, nós também, mesmo que nós venhamos a passar pela morte, se até lá Jesus não voltar e nós passarmos pela morte, naquele grande dia, quando a trombeta tocar e o nosso nome ele chamar, nós ressuscitaremos e teremos o nosso corpo transformado, incorruptível. E aí vai se fazer cumprida a palavra que diz, né? Tragada foi a morte pela vitória. E aí Paulo vai dizer, né? Ó morte, cadê o teu aguilhão? E ele vai dizer, o poder da morte, o aguilhão da morte é o pecado. Mas Cristo venceu o pecado, porque ele se fez pecado por nós. E aí o pecado que nos condenava, porque o salário do pecado foi a morte, ele pagou o preço na cruz. E aí, ressuscitando, nos garantiu o quê? A vitória. Ou seja, a última palavra de Deus para o ser humano em Cristo não foi a morte, mas sim foi a vida na ressurreição do Filho de Deus. E assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos aqueles que provarem da morte. E aqueles que estiverem vivos, né, serão arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Uau! Conectou? Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para toda a juventude de Cristo a Bíblia Jovem, para você que não abre mão do conhecimento com muito estilo. E também o livro Subsídio do Trimestre, Batalha Espiritual, uma guerra invisível, mas real. Adquira agora mesmo em um desses telefones que está passando na sua tela ou através da nossa loja virtual, editorabetel.com.br. Gente, lembrando que semana que vem estaremos aqui de volta com mais um Conectados na Lição, com revista nova e a temática Paulo, o Apóstolo de Cristo. E você não pode perder. Nos vemos lá, hein? Deus abençoe, a paz do Senhor e até lá!